O tribunal do júri é o clímax da advocacia criminal. Quem o enfrenta já vai demonstrando, sem perceber até, aptidões para o trabalho jurídico mais complexo. E, por uma coincidência, e talvez não fosse nem meu tema primeiro hoje, eu trago aqui irmãos Cravinhos, cujo escritório responde pelos dois, conseguindo, finalmente, o semiaberto. Então, as minhas primeiras palavras serão em torno disso, e eu vou me aprofundando, e cada qual de vocês, com plena liberdade, para fazer qualquer tipo de indagação. O crime aconteceu em outubro de 2002. Nós estamos praticamente em fevereiro de 2012. Então, a primeira colocação que eu faço é a da paciência. Ai da advogada e do advogado que não a tem. E este júri, e este caso em si, levou 5 ou 6 anos, ao lado da minha filha Gislene, de quem vos fala. E o resultado foi uma operação no coração. Este caso marcou definitivamente a minha vida dentro do campo do direito. E algumas experiências que eu jamais imaginei que eu pudesse passar por elas. É extremamente difícil, prestem atenção, porque eu vivi, eu senti, e ficou marcado no meu peito, no meu cérebro e dentro da minha vida profissional. 2 acusados. É absolutamente difícil e quase impossível, na esfera criminal, defender mais do que um. E os senhores podem me perguntar abertamente, por que, doutor Jabbour? As dificuldades começaram a surgir desde o momento em que eles foram encaminhados para celas diferentes. Então eu não podia ter aquele contato pessoal onde eu fosse discutir teses, buscando o julgamento que se avizinhava, porque a dificuldade começava ali. Um num determinado lugar e outro no determinado posto. Até que o júri foi marcado pela primeira vez pelo Dr. Alberto Anderson, que continua como titular no campo do júri do Foro Central. E eu tive que pedir o adiamento. Por quê? Porque eu não conseguia ter a oportunidade que a Constituição me dá, pelo menos tecnicamente falando, de conversar com os dois. Fui a Itirapina e naquele dia houve uma rebelião. E eu fiquei das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, dentro de um salão, conversando só com Deus, sem saber o que efetivamente poderia acontecer se a coisa se desdobrasse e até me alcançasse. E com um problema difícil, que eu não podia falar para a minha família o que havia acontecido naquele dia. O júri foi marcado e eu não fui. Entrei com uma representação para que eu não ganhasse uma outra por parte da OAB, e o júri, pela vez primeira, não foi realizado. Aí o doutor Alberto, percebendo a situação, e não desistam nunca, cada uma das senhoras e dos senhores, quando
em busca de um objetivo maior, que é justamente a defesa intransigente do cliente. Nunca! Porque somos nós os dominadores da lei. E se existe democracia nesse país hoje, fatalmente é por causa das advogadas e dos advogados. Porque eles promulgam as leis e somos nós que as aprimoramos no nosso dia a dia. Muito bem. Aí ele me deu a sala dele, para que eu, durante uma semana, conversasse com os dois. Isso depois de alguns anos. Só que eu disse, doutor Alberto, eu não quero policial perto de mim. A Constituição me assegura e eu quero exercer esse direito sagrado de conversar com os dois a sós. E isso aconteceu. Discutimos a reconstituição do crime e ficou afastada a possibilidade que um dos dois assumisse os dois homicídios. E teria que haver a definição quem ia assumir o primeiro e quem ia assumir o segundo. O Daniel ficaria com o homicídio do pai e o Christian da mãe. O pai queria ser informante de qualquer maneira. E ele já estava queimado perante a imprensa falada, escrita e televisada, porque eu sou daqueles advogados que falam pouco para a imprensa falada, escrita e televisada, que é o quarto poder, e sem diplomas. Porque qualquer palavra mal colocada, você dá a pista para o promotor, o jurado lê, ouve ou escuta. E ele vai formando um juízo contra o seu cliente. Nenhuma vez na minha vida profissional, e é uma sugestão que eu dou, não é conselho, e não é porque eu saiba mais, é que com 78 anos, 55 anos na profissão, aconteceu antes comigo. Nada mais do que isso. Não sou mais inteligente, não sou mais preparado, mas aconteceu antes comigo. E aí eu trouxe as testemunhas para serem orientadas no meu escritório. Qualquer caso, ação penal ordinária, júri, não deixem de preparar. E qual é o esquema que o meu escritório usa? Reunião conjunta, porque eu oriento. Se o juiz disser para a testemunha, olha, aquela falou isso, ele vai responder, pode falar o que ela quiser. A minha fala é aquela, que vai ser igual a primeira, a segunda e a terceira, e quantos eu ouvi. Cuidado. E eu tinha, durante 34 anos, o meu mensageiro, que era um jovem, que foi alcançado por um câncer na garganta, que quando a testemunha saía da linha, ele dizia, excelência, posso ir à toalete? Ele saía e ia preparar aquela testemunha para a besteira que aquele já havia dito e que precisava costurar. E normalmente vinha com o lenço nas mãos para fazer de conta que realmente ele foi à toalete, entende? E que aquela necessidade dele tinha que ser obedecida. Aí eu disse para o doutor Cravinhos, que foi escrivão da terceira vara da família durante 40 anos, reputação ilibada, e que nós ganhamos diversas causas, inclusive contra a Globo, que queria incluí-lo, onde ele nunca esteve presente. O senhor não vai ser informante. E aí veio a estratégia, e é necessária que as senhoras e os senhores usem. Por que o senhor não vai me ouvir? Porque se você for informante, você vai ficar lá dentro. Você não vai acompanhar o que efetivamente nós vamos discutir aqui. Eu vou pô-lo na primeira fileira e a sua mulher
é que vai ser informante. Porque a dona Nájila nunca tinha sido ouvida perante a imprensa falar de escrita e televisada. Aí eu perguntei para ela, a senhora tem vestido preto? Ela disse, não, doutor. Então eu vou dar um de presente para a senhora, porque a primeira pergunta que eu vou fazer, por que a senhora está de vestido preto? E a senhora vai responder prontamente, eu estou de luto pelas duas famílias. E pela primeira vez na minha carreira como advogado, pela primeira vez, insisto com ênfase, eu me vi obrigado, como não ia discutir a matéria de mérito, na proximidade do júri, e dando entrevistas, dizendo que eu ia discutir apenas a proporcionalidade da conduta de cada um. Tendo a Suzane como mentora desse crime que marcou a vida de São Paulo, do Brasil e do mundo. Eu fui à Alemanha num negócio com um cliente, os alemães, porque o pai era alemão, estavam mais preocupados em saber o que ia acontecer. Isso em 2005, o júri foi em 2006, queriam saber o que efetivamente ia acontecer neste júri, que se realizaria um ano depois. Pois bem, a dona Nájila foi a minha salvação. E as senhoras e os senhores podem me perguntar por quê. Porque o Christian, na hora do interrogatório, disse que quem matou os dois foi meu irmão. A minha filha que estava ao meu lado, eu falei, calma, calma. E só após o interrogatório, a oitiva dela, é que o Christian se redimiu, e como ainda não havia encerrado a instrução, o juiz permitiu que ele prestasse um outro interrogatório e dissesse, não, eu fiz o segundo homicídio perpetrado em cima da mãe. Então veja o risco de mais de um cliente. O risco. E aquilo mostrou para mim uma dificuldade absolutamente verdadeira. O que é importante no júri? Como é que a gente se desenvolve com os jurados? Há uma empresa especializada que faz para o escritório, eu não vou declinar o nome, que levanta a vida dos jurados, para que a gente tenha a capacidade, dentro do possível, de fugir daqueles jurados que se dedicam às ciências exatas. Esses são os mais difíceis, porque eles são frios, calculistas. Agora, um professor, um advogado que não faz o crime, um pedagogo, um psicólogo, enfim, que tem algum contato maior com a alma humana, tem mais capacidade para entender aquilo que está sendo desenvolvido no júri. E a religião é a mesma coisa. O católico vota de um jeito, o espírita vota de outro e o evangélico de outro. Então, estes cuidados são absolutamente necessários. E o outro, a postura da advogada ou do advogado. Eu não venho aqui para dizer, bom, você deve se trajar desta ou daquela maneira. Mas a sobriedade é importante. A minha filha Gisene, jovem, bonita, eu comecei a chamar a atenção dela quando ia a uma delegacia ou uma audiência. Cuidado com a saia curta, cuidado com a blusa que chama atenção, porque, infelizmente, isso pode ser um desfavor da mulher. E, graças a Deus, a mulher está atingindo aquilo que ela traçou. Agora ela não é mais uma. Agora ela tem a mesma qualidade que o homem. Muito bem. Dentro deste júri, com 2 promotores contra, o Roberto e o Nadir, eu mais ou menos tinha a noção
de como eles seriam apenados. A imprensa falava 60 anos, 50, 40, 70, mas eu já tinha noção de mais ou menos enquanto cada um seria alcançado, como realmente aconteceu, 36 anos um, 37 anos o outro. E o que aconteceu nesse dia que me ajudou muito? Era aniversário da minha filha Gisene, 20 de julho. E o doutor Alberto disse, olha, nós vamos cortar um bolo aí na sala e a sua filha está convidada. Eu tinha e tenho ótimo relacionamento, e ela sentou com os jurados. E ficou uma impressão. Não que ela fosse persuadi-los, mas é o problema da primeira impressão, da convicção. Isso é extremamente importante. Eu costumo dizê-lo, que se a gente quando acorda, aprender a falar bom dia, boa tarde, boa noite, você inicia um diálogo. E esse diálogo pode ser absolutamente produtivo. Muito bem. Eu tinha uma preocupação, porque sabia que a condenação vinha, e cuidado com o que eu vou falar, que eles não fossem levados para presídios dominados pelo PCC. A minha mulher é testemunha, ela tem 250 reeducandos. Todos têm religião, todos trabalham, e o centro dela foi colocado entre os mais bem dirigidos do país, através de juíza que veio de Brasília, especialmente para examinar. Foi condenado. Para onde vai? Em razão da minha amizade com o doutor Alberto e o doutor Richard, eu consegui que eles fossem para Tremembé, onde eles ficaram desde o primeiro dia, e agora eles estão prestes para sair. Existe um problema quando você consegue o semiaberto. Eles estão num presídio de Tremembé, grudado com Taubaté. Eu vos pergunto, que possibilidade eles têm, cada um, de exercer uma profissão lucrativa? Então, o que nos obrigou a obter através de empresas de São Paulo, um emprego aqui e outro acolá, para que eles sejam transferidos para São Paulo, possam trabalhar e à noite se recolher, e com o Daniel voltando a fazer o seu curso de Direito. Por quê? Porque senão o semiaberto, agora concedido, e eu vou explicar também por que demorou, não vai ter nenhuma influência. E por que demorou o semiaberto? Porque a Suzane não passou em nenhum exame psicológico que nela foi realizado. E, para tristeza nossa, a juíza de Taubaté não determinava que eles fossem submetidos ao exame psicológico. Precisou que Brasília viesse para cá e determinasse expressamente que eles fossem examinados para que nós tivéssemos um resultado. E nesse resultado ficou comprovado que eles já tinham condições de ganhar o semiaberto, em razão também não só do bom comportamento, mas da remissão. Eu acredito que todos aqui saibam o que seja a remissão, que é um favor legal daquele reeducando ou daquele que recebeu uma sanção e que efetivamente, dia a dia, trabalha e vai tendo a sua pena diminuída e descontada de acordo com a lei. Pois bem, hoje, eles ainda não têm condições de virem para São Paulo, porque nós estamos ultimando todas aquelas exigências que a lei determina para que eles venham para cá. O que o meu escritório faz quando alguém nos procura para ser cliente? Esta ficha. Com um detalhe,
quando o possível cliente vem falar com você, ele presta todas as informações e facilita na qualificação. Amanhã ele não cumpre o contrato, até para você executar, você começa por aqui. E o escritório também desenvolveu o que nós chamamos de histórico. Nada fica oralmente. Numa sulfite, se faz o histórico e ele conta a maneira dele como o caso se deu. Por quê? É o salva-conduto nosso. Se você não tiver êxito naquela empreitada, ela não vai dizer para o parente, ou para o primo que se formou, ou para o outro, que não foi aquilo que ele disse para o escritório do Dr. Jabur. Eu ganhei uma bolsa de estudos e fui representar o Brasil na Venezuela, México, Panamá e na ONU. E na Venezuela eu frequentei o IFEDEC. Dois dos meus professores, Rafael Galvani e Aristides, o Rafael tornou-se presidente da República da Venezuela por 2 vezes e eu o recebi aqui. E o professor Aristides era o ministro da Justiça. Lá, a OAB da Venezuela, com a sugestão que eu levei, tornou obrigatório a confecção do histórico, que é o salva-conduto nosso. Nós tivemos um caso, sem eu derivar, que virou defesa de tese, de um gerente do Banco Estado do Paraná, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio com a Paulista. 40 e poucos anos, a família veio me procurar, eu falei para o tio, aqui é caso de interdição. O senhor está louco? Já estava correndo um inquérito policial contra ele, porque ele havia se apropriado de determinadas somas de correntistas. E ele fez a ficha. Não tenho pai, não o conheço. Aí eu disse para o tio, eu vou ter que fazer um histórico e eventualmente vai ser um caso de interdição. O senhor está louco? No histórico ele diz assim, o meu ídolo é meu filho de 7 anos. Absolutamente o contrário. Entramos com um pedido de interdição, numa das varas da família, o juiz deu a liminar, comunicamos ao INSS, o inquérito parou e ele foi declarado aposentado por invalidez. E o banco teve que dar uma bela soma porque ele perdeu a saúde mental lá. O inquérito foi truncado, apesar com a observação do artigo 18, o que é o artigo 18? É que se houver novos informes ou novas provas, aquele inquérito é refeito e tem continuidade. E o que aconteceu? O doutor Pedro, colega do meu filho, que é professor de Direito Civil na PUC, pediu um material. Eu dei, ele defendeu a tese em cima desse caso que eu estou contando para cada uma das senhoras e dos senhores. O que é que mudou no tribunal do júri? Para pior e para melhor. Para pior ou para melhor? 3 leis. A 11.719, 2008. Anotem, porque isto aqui resolve o problema. Vou repeti-lo. Lei 11.719, 2008, que trata dos procedimentos penais. Nós já vamos atacá-la. A Lei 11.690, 2008, que trata das provas. E a Lei 11.689, 2008, do júri. No júri, não existe mais o libelo. E a contrariedade ao libelo.
quando o acusado era pronunciado, era obrigatório que o promotor apresentasse o libelo, que era o resumo, com o advogado contrariando. Em todos os anos, o escritório nunca abriu. O que é que o escritório falava na petição? A contrariedade será apresentada no plenário do júri, porque eu não dava elementos para o promotor. Ele me dava como ele ia se desenvolver, ele ou o assistente da acusação. Muito bem. Fim do protesto por novo júri. Aí o primeiro golpe baixo em cima de nós. Por quê? Porque normalmente os promotores não permitiam que se excedesse de 20 anos. E os senhores me perguntam por quê? Porque quando passava 20 anos e um dia, tinha novo júri já consagrado na disposição. Então era 19 e 6 meses, 19 e 8 meses. Então nós perdemos um recurso. Agora nós temos só o recurso de apelação. É lógico que o habeas corpus continua, se for matéria de direito, é uma outra história, que nós depois vamos discutir. Aqui uma coisa boa, que eu também nunca usei nos júris do meu escritório, porque era cansativo e incomodava os jurados. Fim da leitura de todas as peças do processo. O presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, numa conferência dormindo. Então, cuidado com os jurados, porque se nós não o provocarmos corretamente, um vai ficar pensando no título que está no protesto. O filho que bateu com o carro. Está aqui o Clinton. E qual é a melhor maneira? É de ser enérgico na fala, clara, com força, porque a força significa segurança, significa verdade. E às vezes a gente se depara com colegas, sejam homens ou mulheres, que fraquejam nessa técnica. Então, não podemos deixar os jurados perderem o interesse. Porque do momento em que nós mantivermos esse interesse, o resultado é para nós. Fazendo o júri do Osmani Ramos, em Itapecerica da Serra, ele era acusado de matar o próprio aviador, ele tinha um avião, presidido pelo Dr. Walter Fanganello, júri que demorou uma semana. Tinha jurado. E qual era a maneira? Era pela exposição. E neste júri que me marcou, porque eu não fiz a instrução. Pela leitura dos autos, só havia uma testemunha, que era um negro porteiro do motel. E eu me apercebi que ele tinha falha na qualificação. Filho do Dr. Zarif, com mais 3, foram lá para fazer os ataques. E eu uso muito fita de costureira para medir, como uso muito o carrinho de plástico, o ônibus de plástico, porque todo caso que envolve acidente, eu ensino o meu cliente a fazer o croquis no escritório para o juiz não pegar. Então, são armas absolutamente necessárias. E aí eu pedi para o doutor Zarif me ajudar a medir, com a argumentação dos meus cabelos grisalhos, que as minhas mãos eram trêmulas. E ele, ingênuo, veio. Digo, quanto tem? Que era para acordar o jurado. Porque haviam 2 detalhes que levariam à absolvição do Osmani, como levou. A coloração da pele e a altura. E mais o que eu vou dizer. Porque a gente ganha ou perde um júri no detalhe. Depois vou dizer um que eu ganhei numa toalete, lá na Vila Mariana, na Afonso Celso. Aí eu disse, o que o senhor quer de mim? Doutor Zarif, isso aqui parece um circo.
o senhor é o palhaço. Porque no júri não há problema. Não tenho medo. É um trinômio amoroso. Magistrado, juiz e advogado. E aí daquela advogada ou do advogado que tenha medo. Então não vá para o júri. Ação penal é uma coisa. Júri é a vida da pessoa. Eu comparo o júri ao parto de uma mulher que quando termina de dar à luz, perde o cálcio e tem que ir para o dentista. E é a mesma coisa quando me preparo para um júri. Todos os detalhes possíveis, inclusive eventuais surpresas. E cheguei no ponto máximo quando eu disse, o senhor é um promotor relapso. O senhor ganha dinheiro do Estado e não faz jus. O senhor está me ofendendo. Então o senhor prove para mim que essa testemunha é ela. Porque não tinha nenhum documento que a identificasse. Nem título de eleitor, nem carteira de trabalho, nem cédula de identidade, nem CPF. E desmontei a prova dele. Juntei um livro, Meu Amor Bandido, porque talvez alguém daqui saiba, esse livro foi escrito pela Marisa Rajacapalha, era uma jornalista da Globo, que depois se casou com Osmani e faleceu há pouco tempo. Mas era amante do Francisco Dornelles, que hoje é senador. E um dia ligou para o apartamento e viu uma voz masculina, era do Osmani, sua perseguição. E no livro ela dá um detalhe maravilhoso que serve de resposta para cada um. Ela diz, ele me dava champanhe francesa e eu não sentia gosto. E Osmani me dava a cidra de Jundiaí, era mais gostosa que eu já tomei. Concluam da maneira que vocês quiserem. Muito bem. O que é o detalhe? Ele ameaçou me processar. Eu digo, não tem problema, porque você vai ter que lidar com a Marisa Rajacapalha. Ela é que escreveu o livro. Porque quando vai para a negativa de tese, você tem que ocupar aquele tempo, que agora diminuíram também. Diminuíram. E foi um 4-3 dificílimo. Porque Osmani resolveu, depois do interrogatório, fazer um discurso. Aí o doutor Walter Fanganello falou, eu não só vou tirar da sala, em consideração do doutor Jabur. Tá bom. E o pior de tudo, começou a mascar chicletes. Aí ele falou, fora daqui. Então, cuidado, até na roupa. Levamos 3 ternos para ele escolher um. Que às vezes, o nosso maior adversário não é a parte contrária, é o próprio cliente. E quando você não é bem sucedido, você faz contratados para 100 casos. Brilha em 99. E por qualquer motivo, no 100º não deu certo. A doutora Maria de Lourdes, fraca, entende? Você vê o que aconteceu? Não leva em conta o trabalho que ela fez nos 99 anteriores. E hoje é comum dizer, meu sobrinho se formou, o meu vizinho também se formou, e ele é o doutor sabe tudo. Você não, entende? Então, neste júri, eu desmontei o doutor Nadir, porque não havia qualificação da testemunha básica. É detalhe, neste outro caso, que eu também gostaria de relatar, eu entro com o meu auxiliar, que ficou comigo 34 anos, que era o meu mensageiro, na toalete. Aí um sujeito bate nas minhas costas, o senhor é o militar que me ajudou. Eu fiquei quieto, não disse nem sim, nem não. E eu também não sabia quem era aquela figura. Aquela figura era o delegado que presidiu o inquérito. E eu o desmontei dizendo, o senhor não sabe nem quem eu sou. E daí, o senhor é relapso, sabe isso. Quer dizer, essa desmontagem é fatal. Presta atenção, outra desvantagem. Agora nós temos 20 minutos para fazer a sustentação oral nas ações ordinárias. Quem é que pode ter o poder de síntese para, em 20 minutos, suprir aquelas alegações finais escritas, com jurisprudência, com decisões?
Eu desafio. Eu desafio! E o pior de tudo, no júri. Agora estão fazendo o júri, quando não encontram o acusado, por citação, por edital. O meu escritório, depois dessas leis, a primeira procuração é só para instrução. Porque eu não quero ter o dissabor de fazer um júri com o meu cliente longe de mim. Mesmo que antecipadamente ele seja culpado. Porque a figura dele é imprescindível. É ela, às vezes, que dá força para o defensor. Então, cuidado, cuidado. Não fiz e não farei. Desapareceu, o problema é dele, renuncia com aquela expressão, por foro íntimo. Não entrem em detalhe. Pelo amor de Deus, não entrem em detalhe. Por foro íntimo. O foro íntimo é abrangente. Ele é elucidativo. Ele demonstra a insatisfação. O que eu uso muito no crime e que sugiro que os senhores o façam. Está havendo um cerceamento. Lança, consigne nos autos o protesto, que corresponde a um agravo de instrumento, que vai permitir matéria de preliminar num recurso em qualquer fase, ou mais do que isso, a impetração de um habeas corpus, se for matéria de direito. E os senhores, quem faz trabalhista, sabe que é a palavra que se mais usa também nas reclamações trabalhistas. A pessoa não concorda, manda constar do termo o protesto. E dali haverá a possibilidade de se partir para uma discussão. Eu fui fazer um júri com o Dr. Milani, brilhante, e eu vi que com o documento que ele queria exibir, ele escrevia: não pode, anulei o júri. Depois que ele escreveu, excelência, uma parte, uma questão de ordem. Tem que usar muito essa palavra. Uma questão de ordem porque separa com a coisa. Eu quero lançar o protesto, que o doutor promotor, é sua ou não é essa letra? É. Então, ele já o confessou que é dele. É a matéria de preliminar, se eu for o perdedor. Protesto, a palavra protesto, corresponde ao agravo de instrumento. Os senhores vêm lendo nos livros, Código de Processo Civil, Código Penal, Código de Processo Penal, que se busca a verdade real dos fatos. É a maior mentira que eu já vi. É a hipocrisia do direito. Pelo amor de Deus, troquem-na pela verdade real do seu cliente. É essa que vale. É por essa que você tem que lutar. Não é aquela fria, aquela que não tem coração, aquela que não tem origem. Verdade real dos fatos é a do seu cliente, com quem você se comprometeu solenemente quando ele lhe deu a procuração. Bata por ele. Há uma fábula que eu costumo contar, e me permitam que às vezes eu divago, mas está dentro, do elefante com a formiga. Aparentemente é o elefante o ganhador. Ele tem 1% só para ganhar da formiga, porque ele não a enxerga, e se ele pisar nela, tudo bem. Mas ela vem por trás e começa a picá-lo, dá gangrena, e quem morre é o elefante com aquela força. Não tenho medo de nada. Advogado e advogado é a principal profissão que Deus, para quem acredita nele, e eu acredito, criou. Eu respeito as outras, mas eu me orgulho de ser advogado, eu me orgulho de ser palestrante, eu me orgulho de deixar um legado para os meus filhos e para aqueles que me conhecem, porque é o direito a fonte maior. E também, infelizmente,
Nós não temos no Brasil ainda a democracia que eu aprendi com os gregos, a democracia plena. O que existe aqui é a democracia relativa, é a democracia temporária, é aquela democracia que faz de conta. Um outro cuidado. Nessa lei 11.719 de 2008, indenização. Às vezes, ele quer usar no civil a responsabilidade apurada no criminal. Enquanto não transitar em julgado qualquer decisão condenatória contra o seu cliente, peçam no cível o sobrestamento, a paralisação, porque senão você leva desvantagem. Terminou aquela, transitou, é outra coisa. Essa leizinha criou isso. Citação por hora certa. Nós tivemos um caso na Federal que o cliente, o oficial de justiça não encontrava o nosso cliente, que estava escondido. Aí ele disse, eu quero intimar as testemunhas, e cada uma morava num endereço diferente. E o cliente disse, senhor, eu falei, venha no meu escritório, 2h da tarde, ele vai estar aqui, as testemunhas também. O que o malandro fez? O malandro disse que foi no bairro do Ipiranga, Santo Amaro e Zona Norte. E a certidão do oficial de justiça merece ser crida em termos, que ele é mentiroso também. Ele às vezes fala mentira. Aí eu provei para o juiz que ele tinha enganado o juízo. As 3 foram intimadas no meu escritório a pedido dele. Anulei o processo. Agora, por quê? Porque os senhores têm que usar uma figura chamada prescrição. Quando perceberem que a matéria de direito é contra, arrastam o processo. E de que maneira? Cartas precatórias, dificuldade na localização, cartas precatórias e até rogatórias. Eu fiz um caso uma vez, 1970, na vara do Tatuapé. Isso eu uso quando eu não tenho testemunhas. Eu pus Franz Beckenbauer, tinha sido o 4º zagueiro da Alemanha. A outra, eu vejo pelas ruas, por exemplo, tem rua que tem no centro e tem nos bairros. Então o que eu faço? Eu ponho a rua, ponho o número e não ponho o bairro. Até para ter tempo de trocar. No dia da audiência, eu vejo o doutor Alceu Navarro, que hoje é desembargador, dando risada. Aí falou, o senhor é artista? Eu já sabia, né? Eu falei, eu deixei de jogar futebol no 15 de Jaú, fui campeão universitário com José Maria Marinho na USP. Doutor, o que é isso? Eu falei, o que, doutor? Não estou entendendo. O senhor coloca Franz Beckenbauer só por rogatória. Eu falei, é problema da justiça. O que deu? Deu prescrição. Walter Augusto Marques, ele era o diretor social do Corinthians e tinha brigado lá com fulano. O outro caso, um jogo do meu time com meus 2 times, 15 de Jaú, o Renato Marcília deu um gol a favor do Corinthians, meu Corinthians, amado, a favor do 15. Aí o diretor de futebol, no Renato. Muito bem, e a polícia cercou. Aonde ele saiu? No porta-mala do meu carro. Dalmo Pessoa, fiz 25 queixas-crimes. Ele foi alcançado em uma só pelo doutor Nelson Fonseca
que era juiz da 24ª, e meu colega de turma. O oficial foi atrás de mim, eu tinha um escritório com 3 andares, na aclimação. A pessoa disse, o senhor vai fazer a vistoria na casa, com o tempo do meu motorista, porque eu não dirijo, me pôr no porta-mala, sair e aquele calor tremendo dentro do porta-mala, e com a ordem do oficial de escrever todos os cômodos da minha casa e que não me encontrou. Então, pelo cliente se faz tudo, até o impossível. E o impossível é possível. Como é que eu provo que o impossível é possível? Os 33 mineiros no Chile, a 500 metros, e pediram para que o líder saísse em primeiro lugar. Só saio no fim, se vivo. E foram tirando um por um. E chegou na figura do líder. E há uma frase que eu uso muito. O líder decide, os demais permanecem na dúvida. Exemplo, cavalos. Você vê um comendo grama, você vê um de costas, você vê outro deitado, mas vê um com aquele semblante levando os outros. O que é a liderança? É tudo isso. E às vezes a gente vê um homem ou uma mulher, uma Joana d'Arc, aquela da Bahia, levando um ou uma. O Jânio, talvez aqui muita gente não acompanhou, era um monstro na palavra. Teve 6 milhões de votos naquela época. E depois nos traiu, porque ele queria virar ditador. E assim mesmo, em 82, voltou e tomou a cadeira do Fernando Henrique e mandou pôr criolina, porque ele disse que não sentava naquela cadeira que o Fernando tinha sentado. E praticamente era o vencedor. Então, o problema das surpresas. Por quê? Porque a lei é uma só. E se ela não mudasse, aí ia acontecer como está no futebol da Bahia. Só empate. Porque ali é a religião. Então, a interpretação é que nos coloca no diferencial. E essa interpretação é que nós temos que buscar. E aí gera jurisprudência, usos e costumes, e mais para frente. Cuidado com habeas corpus. Ah, você faz, eu faço R$500, R$1.000. Cuidado. E eu vou explicar por quê. Autoridade coatora, juiz de primeiro grau. Aí você tem que ir para o tribunal. O mandado de segurança e o habeas corpus são desse tamanho. Precisa ser um cerceamento absolutamente caracterizado. Ele é improvido. Tem uma câmara que fica preventa e já preparada para não receber a tua apelação, se eventualmente ele for condenado em primeiro grau. Cuidado com o habeas corpus. É para impetrar quando realmente o cerceamento, o constrangimento está visível. Você o enxerga pela leitura das peças. O que o escritório tem feito com êxito? O Código de Processo Penal não prevê a justificação judicial, mas o Código de Processo Civil prevê. Por analogia, o escritório usa. Por que usa? Ele foi condenado. Aí vem uma prova nova que ela está trazendo. Entra-se com a justificação judicial, que exige o contraditório. Então participa o juiz, o promotor e o advogado. E qual é a vantagem? Terminada a justificação judicial, os autos são entregues para quem a requereu. É a peça fundamental para partir a qualquer tempo para o recurso competente e com possibilidade de êxito. Justificação judicial. Não está no Código de Processo Civil? Aliás, não está
no Código de Processo Penal, mas está no Código de Processo Civil, e eu sugiro, usem-na, porque ela realmente dá resultado. Você tem uma testemunha que desapareceu, um documento que você achou, uma fonte. Você traz a pessoa, presta compromisso, e a hora que ela prestou o compromisso, ela é obrigada a retratar o que ela sabe, e essa justificação você constrói o seu novo recurso, onde a oportunidade de êxito é absoluta. Na cidade que a minha mulher é diretora, eu fiquei muito tempo longe de Jaú. O prefeito de 2009 me chamou, queria que eu fosse procurador, e eu defendi em 10 casos, 4 vitórias em primeiro grau, 4 no Tribunal Regional Eleitoral e 2 em Brasília. E comecei a ser chamado para cuidar de uns casos criminais. Eu uso muito, mas lá não consegui usar. Prisão preventiva de um jovem, de uma família ilustre, com problema de entorpecente. Eu me batia pela prisão domiciliar. Esse é outro grande segredo. Por quê? Porque eu fazia uma avaliação mental que, se eu derrubasse a preventiva, ele ia continuar no vício, levando inclusive uma moça. Se a domiciliar, ele ficaria em casa sob a proteção dos pais. O que aconteceu? Ela é testemunha que era preso dela. E foi lá que eu a conheci. Disse, vem um grande advogado aqui de São Paulo, não sei o que ele quer. Olha o que deu. Essa é a versão dele. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Muito bem. Eu consegui o relaxamento da preventiva, mas não consegui a prisão domiciliar. Depois tive sucesso no resultado final. Um dos grandes empresários de Jaú, dono de uma fábrica de bebida, preso por sonegação. Preso pela estadual, mas com uma condenação transitada em julgado na Justiça Federal. O colega, ao invés de interpor recurso para que a primariedade ficasse garantida, eu não vou dizer o nome, não fez, transitou, e ele foi preso. E foi para lá. Homem rico, poderoso. Chato. Muito chato. Muito lindo. Cantava as funcionárias dela, até dentro do hospital. Contra ele mesmo, né? Burro. Mas o que aconteceu? E que é relevante. Processados. Ele, 2 filhas, 2 genros. O contador e um outro funcionário. 8. Bando e quadrilha. Mais que 4. Eu estudo. Digo, tem um caminho. Deus me deu. Pedi licença para ela, porque tem uma sala especial, para que eu ficasse mais tempo, para convencê-lo a assumir sozinho. E ele o fez. Um dos promotores, não vou dizer o nome, disse, o que o doutor Jabur quer aqui em Jaú? Está pensando que a gente é bobo? No caso do mensalão, o tesoureiro do PT, Danúbio Azul, eu costumo dizer, o apelido dele é Danúbio Azul, assumiu sozinho. Aí esse promotor disse, não é que o doutor Jabur tinha razão? Eu tentei a prisão domiciliar desse senhor. 70 e poucos anos, ele tem mais uns 10 casos de sonegação. Falei, ele morre dentro da casa dele. Não consegui, mas consegui relaxar a prisão preventiva e 2 dos casos absolvi. Depois saí porque me desentendi com a família. Mas o promotor me criticou e depois engoliu. E agora os senhores estão vendo o que eu acho jamais
jamais eu delataria alguém. Em 1955, eu era presidente da comissão de trote da USP, e um colega colocou um calouro de cueca no pátio. Não sei se os senhores e as senhoras conhecem a minha faculdade, ou aqueles que lá estudam. Porque havia uma lei, quem tivesse mais de 26 anos não levava trote. E ele falsificou a certidão. Eu sabia quem era. Aí uma banca, a Taliba Nogueira, Miguel Reale e Basileu Garcia. E no trote eu vi um rapaz com eczema. Porque eu tirava do Largo de São Francisco até ir dar banho ali onde era o Mapping e pedindo dinheiro, que a gente era um mais duro do que o outro, pelo menos almoçava melhor naquela época. Aí o promotor, o professor Ataliba, que era advogado do Ademar de Barros, me disse: o senhor tem alguma prova para fazer? Ele era eleganterra. Falei: olha, se o senhor me permitir, eu queria que o senhor me levasse até a sala de aula do primeiro ano. E lá o formato é esse. Eu disse: professor, me parece que aquele rapaz moreno fui eu que tirei do trauto. Ele se levantou, era simplesmente aquele ia ser o maior tributarista do Brasil, Geraldo Ataliba. Se levantou e disse: pai, esse foi o veterano que me tirou, me deu dinheiro, tinha um bonde que parava em frente ao mar. Porque eu falei: olha aí, professor, então eu não sou um monstro que estão dizendo. Eu frequentava a casa da Armando Vicente Rau, um dos maiores professores de Direito Civil que nós tivemos, dava aula às 5 horas, porque estudava durante a madrugada na Avenida São Luís. Ele tinha uma irmã com problemas nas pernas, e ela não podia andar. Um outro irmão, padre em Santo André, e eu frequentava a casa, ela me dava as rifas para eu vender, e um dia ela disse: olha, o professor Ataliba entrou aqui pela porta dos fundos, foi o Vicente que o colocou. Quando ele começar a te inquirir, você fala que frequenta a minha casa. Aí eu disse: professor, eu frequento a casa da dona Constância. Como? Aí mandou a secretária ligar: dona Constância, tem um aluno meu aqui, o Adípio Geraldo Jabur, ele frequenta a minha casa. Não me perguntaram nada. Parou aí. Miguel Reale tinha uma irmã que faleceu há pouco tempo, foi meu professor de filosofia, chamada Regina, era funcionária da Assembleia Legislativa, solteirona, que saía conosco. Falei: Regina, eu estou numa fria aí com o teu irmão. Que dia é? 11 horas do dia tal. Vou ficar em casa e manda ele ligar. Aí, professor, eu frequento a casa das suas duas irmãs. Uma era viúva, outra era solteira. Vou sair. Aí o Basileu Garcia, penalista, ele disse: eu estou lembrando o nome do senhor. Porque eu tinha escrito uma monografia sobre o divórcio, que a revista Tribunais publicou, e cuja monografia eu entrei na Academia de Letras dos alunos. Ele falou: não, pelos conceitos que o senhor emitiu, eu não pergunto. Mas só um detalhe: a cueca do calouro tinha botão? Se eu tivesse que tinha, eu vi o calouro de cueca. Se eu dissesse que não tinha, eu também vi o calouro de cueca. Então, precisa aguçar a inteligência de cada uma das senhoras e dos senhores, como é que às vezes se decide. Muito bem. Aí eu me fixei, delatar, só morto. Agora eu vejo. Delator, que fez igual aos outros, sendo favorecido como se fosse um santo. Para mim, é pior que homicídio, pior que latrocínio, porque o sujeito leva
uma vantagem ilícita em cima daquilo que ele fez. E nunca delatar. Eu podia ser eliminado da faculdade e não estaria aqui hoje com vocês. Nunca! É o pior crime para um homem de 78 anos, 55 na advocacia, da qual eu me orgulho. Nunca! Delatar, nunca! Insisto, e me perdoem, que fere, machuca, destrói, derruba. Pode até ficar livre. Quem fez tem que merecer na mesma proporção. E agora o Valério também está delatando. E há um risco, eu sou apolítico. Como Lula deixou de ser presidente, dele sofrer uma ação penal, que pode até amanhã sair absolvido, mas ter incômodo durante 4, 5 anos. Eles estão decidindo se será Minas Gerais ou São Paulo. Se os senhores me perguntarem hoje, qual é o homem que não verga o maior orgulho na justiça brasileira, é esse afro maravilhoso que se chama Joaquim Barbosa. E, mesmo sem condição física, às vezes ele deixa se sentar, fica em pé, porque a coluna está atingindo. Eu disse aos meus amigos, se as preliminares passarem, vai haver condenação. Eu nunca vi na minha vida uma denúncia que começou pelo fim, meio e começo. O Joaquim Barbosa construiu a denúncia dessa forma. E dividiu crime por crime para não ter escapatória. 2 homens, e eu não tenho medo de dizê-lo perante essa seleta. 2 homens comprometidos. O Toffoli, que era advogado do PT, e agora a companheira dele continua como advogado do PT, e o Ricardo Lewandowski, que era do Tribunal de Justiça daqui. Os 2 votando escandalosamente a favor. Eu não discuto o mérito. E o acórdão que se avizinha está chamando a atenção do mundo, porque vai ter mais de 1000 folhas. Isso consagra o Brasil definitivamente no mundo. Este homem é solteiro, Joaquim Barbosa, as roupas vêm de Los Angeles, numa determinada estação, e as outras de Paris.